Olá, meu nome é Ricardo Feltrin. Você clicou e caiu no canal de jornalismo independente e entretenimento. Para quem não me conhece, eu sou jornalista há 33 anos, 28 dos quais cobrindo mídia, mas eu, em origem, fui um repórter de polícia. Se você que está aí, que já vem tanto no canal aqui, fica reclamando, ai, sempre tem que começar o vídeo se apresentando, coisa chata, é só adiantar, meu amigo. Se você olhar por aqui, ó, no seu vídeo aí vai ter uma engrenagenzinha, você clica nessa engrenagenzinha, vai ter lá velocidade de reprodução. Não requer prática nem habilidade, você pode aumentar até 2 vezes. Né. Então, mais essa dica, você também pode se inscrever no canal, deixar o seu like. Vamos lá, estou cobrindo vários casos longos e o mais longo de longe é o caso envolvendo Dani Calabresa e Márcio Smelling. E saiu essa semana uma novidade no caso. O ator Luiz Miranda, que fez acusações graves contra o Márcio Smelling no ano passado, saiu uma decisão do TJ do Rio e ele foi condenado a indenizar o Márcio Smelling em R$ 35.000. Não é o primeiro, não é o primeiro acusador do Melling a ser condenado a indenizar, mas alguns estão tentando fazer acordo, como o Marcos Vera, humorista. Essas pessoas fizeram ofensas sem nenhuma prova, né, calúnia, difamação. Então eu vou contar para vocês, no ano passado, o Luiz Miranda falou que foi em meio ali, porque acontece aquela velha entrevista do Guilherme Amado, né, com aquelas mulheres que vocês apelidaram de as assediadas de Taubaté. Lembra? Saiu no Metrópole, uma longa entrevista, acusadoras de Melling ou vítimas de Melling abrem o jogo pela primeira vez, onde elas passaram horas aí destruindo o Márcio, né, sem ele ter chance nem de defesa. E depois o senhor Guilherme Amado vai no Rio, pega o avião, vai de Brasília para o Rio, porque o Márcio Melling falou que só dava entrevista para ele frente a frente e ainda queria gravar a entrevista. Porque, na verdade, o Guilherme Amado tinha mandado só meia dúzia de perguntas, assim, por cima. Ele não queria entrevistar o Melling, ele não queria ouvir o outro lado. E aí a gente tem esse caso que eu estou fazendo aqui, tem aqui embaixo a playlist, que é a história dessa entrevista que o Guilherme Amado, do Metrópolis, fez com o Márcio Smelling, uma entrevista assustadora do ponto de vista profissional. Pois bem, o Luiz Miranda acusou o Melling, tinha acabado essa entrevista, aí todas as mulheres sendo recebidas por Janja como vítimas de Melling, depois vão no Conselho Nacional do Ministério Público como vítimas de Melling, depois são recebidas no Ministério da Mulher pela Cida Gonçalves como vítimas de Melling. E aí o Luiz Miranda aproveita para tirar a casquinha e fala o seguinte, chamou o Melling de pinheiro e TARADO e covarde. E aí o tribunal falou, tenho aqui a sentença, nem está sob sigilo, tá, gente? É que ninguém vai se interessar muito em pegar. Os adjetivos revelam somente a intenção de ofender o autor como pessoa e como profissional, disse o juiz, né? Miranda é o primeiro condenado? Não, quer dizer, tem mais, ele falou aqui, espera aí, tem mais coisas aqui, né? Então, condenado por ofender o réu, né? Liberdade de expressão existe para manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado democrático de direito. Com efeito, diante da ofensa praticada pelo réu à imagem do autor, impõe-se reparação civil, pois aquele que, por omissão ou ação voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano à imagem de outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repará-lo, né? Então, a ação de obrigação de fazer indenizatória, pedido de tutela de urgência, não, nem deu tutela de urgência aqui, o juiz é o Guilherme Pedrosa Lopes, transitado em julgado, depois de 5 dias, julga-se procedente o pedido autoral para condenar a parte
ao pagamento de danos morais fixados em 35 mil. Bom, quem deu a notícia foi o senhor Guilherme, simplesmente é um jornalista absolutamente parcial, né, da patota do Cacai. O Cacai, famoso advogado, é o advogado e padrinho de Mayra Cota, que por sua vez é advogada da Dani Calabresa, e as acusadoras eram 13, depois caiu para 11, depois 10 acusadoras, hoje são 3, né. Mellen começa como, né, depois predador, depois um assediador contumaz, depois ele vira assediador moral, assediador sexual, depois assediador moral, depois ele apenas tinha quebrado os códigos de conduta da Globo. E o senhor Amado vai lá fazer entrevista, né, com o Márcio Smelling, é essa série que eu tenho aqui. O Luiz Miranda, né, amigão de Dani Calabresa, aproveitou a onda lá daquela entrevista para tirar sua casquinha e detonar o Márcio Smelling também. Olha, pelas fontes que eu ouvi, assim, todo esse caso é uma mistura, assim, de vingança por pessoas, por atrizes e um ator que não conseguiram chegar onde queriam, né, que cuja carreira nunca decolou, nenhuma das acusadoras do Márcio Smelling, nunca a carreira decolou de fato, e esse é um lado, e o outro é pura raiva, né? Pessoas cheias de ódio, cheias de ira contra o Márcio Smelling, eu não sei, né? Eu já falei assim que fica evidente, né, a raiva que essas mulheres têm dele, mas só depois que ele perde o poder, só depois que ele não dá tudo que elas queriam, né. Eu já mostrei aí ao longo de 4 anos, centenas, talvez milhares de mensagens, né, se você contar aí todas as mensagens trocadas entre Dani Calabresa e o Mellen, entre todas, né, todas as acusadoras tinham proximidade com o Márcio Smelling, mas de repente não tem mais intimidade, de repente elas estavam sendo sediadas, é que elas não estavam percebendo, é que quando o Dani Calabresa acusa, finalmente caiu a ficha, embora elas tivessem passado anos aí subindo nos caixotes digitais das redes sociais para bradar contra o assédio sexual, né, mas elas mesmas não estavam percebendo. Enfim, das 8 acusadoras, a gente descobre que essa senhora aqui de vermelho, Débora Allan, eu tenho o vídeo dela que eu já mostrei aqui, a gente descobre que ela nem sequer sabia que era acusadora do Márcio Smelling. Ela jamais foi informada. Ela achou que era testemunha, assim como a atriz Suzy Pires. Então, como a advogada, como as acusadoras principais, que eram Verônica Debon, a Maria Clara Gueiros, que não é acusadora também, virou testemunha, né. Como elas não conseguiam ninguém, só tinha ali a Dani Calabresa e a Verônica Debon, o resto elas tinham que ficar pescando. Como elas não arrumaram ninguém, só conseguiram Georgiana Góes, mais a Maite Lima, mais a Renata Ritt, então não tinha, acho que era 4, né, 6, deixa eu ver, 2, bom, enfim. Como elas não conseguiam, elas colocaram para dar número mais 2, que era a Débora Allan, e era a Suzy Pires, e nenhuma das 2 sabia que era acusadora. Então vejam, esse caso que já vai completar 5 anos agora, no dia 5 de dezembro. Na verdade, no dia 16 de dezembro, porque começou em 2019. 5 de dezembro de 2020 é quando sai a revista Piauí, e no dia 6 de dezembro é quando eu começo a cobrir esse caso de uma maneira mais, efetiva, e começo a descobrir um castelo de cartas, uma rede de mentiras que foi desmoronando. Gente, é muito difícil você acreditar, né, que aparecem 8 mulheres acusando um cara que vai ser mentira, principalmente sendo o diretor da Globo. Mas aí você descobre que uma delas tinha sido namorada, e você consegue as mensagens mostrando que ela está com ódio dele porque ela levou um pé na bunda, palavras dela. Aí você descobre que a Dani Calabresa vai acusar ele, de assédio moral, porque foi tirada de um programa, o Fora de Hora.
Aí você descobre que essa ex-namorada se junta com a madrasta de uma ex-amante do Mellin, Bárbara do Vivier, a madrasta é Maria Clara Gueiros, se juntam para convencer a Calabresa a acusar ele também de assédio sexual. E aí vai juntando as coisas, daí você descobre que 2 nem sequer tinham acusado ele, você descobre que uma outra chama e fala que tal dia ele assediou ela, 2 dias depois ela convida ele para fazer uma viagem com mais um casal para um chalezinho aí, sei lá onde em Angra. Daí foi desmoronando, aí eu descubro também que essa Verônica Debon sofreu uma acusação dentro da Globo, registrada no compliance por intimidação contra outras mulheres. E aí, gente, e aí caiu a ficha para mim, falei, cobri tantos casos de assédio sexual, esse não é, porque não existe, quando o cara caiu em desgraça, como é que o Mellin, eu pensei, foi demitido da Globo e tá indo 13 mulheres lá defender ele, na polícia, no Ministério Público. Ele perdeu todo o cargo, ele está em desgraça. Como é que essas mulheres podem fazer isso? E aí eu descubro, porque ele é inocente, tá bom? O caso está andando aí, ele é réu hoje por 3 acusações, eu também fui acusado, né, de violência psicológica, de participar de uma rede digital de misoginia que ataca mulheres vítimas de assédio sexual. Tudo isso baseado numa pesquisa mequetrefe, de uma pesquisadora parcial e amiga aí de Manuela Miklos, que é a sócia de Mayra Cota, que é advogada da Dani Calabresa, que pertence àquela organização do Jorge Soros, que bancou a NetLab, que fez a pesquisa Mequetrefe. Uma pesquisa lixo, mas eles divulgaram isso, e sujeitos como Guilherme Amado, né, essa que para mim em termos de jornalista, não é? E é da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ele anda com binóculo, fuma cachimbo. Tá bom, gente, entra aqui embaixo, vai estar toda essa série aí da entrevista do Márcio Smelling, que o Guilherme Amado contra Márcio Smelling, tá bom? Então tá aí o primeiro condenado, não o primeiro, né, mas vai ter que pagar agora R$ 35.000, ele cabe recurso, vamos repetir, cabe recurso. Ele chamou o Márcio Smelling que esse processo é covarde, que ele isso é uma deixa eu ler aqui, né, vamos ler todo dia que eu não sou nenhum Guilherme Amado, né, espera um pouquinho, vamos ler todo o lado dele. Ele falou que não entraria bom, vou ler para vocês aqui. Olha aqui que ele falou. O processo de Márcio Smelling é uma tentativa de mordaça e intimidação, mais um exemplo concreto do modus operandi adotado por Smelling contra algumas pessoas escolhidas a dedo para que ele lance sua perseguição, repressão e terror psicológico. Esse é o cara que chamou o Márcio Smelling de pinheiro, né, criminoso, etc. Agora se bota na defensiva, é uma vítima da intimidação. Tá aí, quem fala o que quer, tem mais gente sendo processada, tá? SBT, Léo Dias de novo, tá sendo processado, e outros aí, tá bom? Beijo do Hugo. Vamos continuar com esse caso, não vamos parar não.